Capítulo 2. Miqueias capítulo 2, nós vamos meditar. Semana passada nós falamos acerca do eminente juízo de Israel e Judá por causa do pecado persistente. Falamos acerca de ouvir, de atentar para aquilo que o Senhor está falando, e hoje nós falaremos acerca do destino dos opressores corruptos e dos falsos profetas. Então eu quero dividir esse estudo hoje falando sobre a desgraça dos monopolizadores da terra. Vou falar sobre a falsa pregação dos profetas mentirosos, a denúncia dos líderes do povo, e se der tempo, sobre Miqueias, que tem consciência do poder. Então eu quero dividir esse estudo hoje falando do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, falando sobre a desgraça dos monopolizadores da terra. Nós vamos ver aí, vamos ler, eu vou ler, os irmãos acompanhem, sobre o destino dos opressores corruptos e dos falsos profetas hoje. E tem uma grande lição para nós, e os irmãos participem, perguntem, por gentileza. Vamos ler então o capítulo 2 até o versículo 13. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva, o praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca, como despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lançado o cordel meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é o lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Polueis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então, do versículo 1 ao versículo 5, eu quero falar sobre a desgraça dos monopolizadores da terra.
Observe comigo que a primeira coisa que o Senhor vai tratar ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Aqui o Senhor Jesus chama a atenção para aqueles que ficam acordados de noite, imaginando métodos desonestos ou traiçoeiros para alcançar seus fins egoístas. Deus chama a atenção, e esta palavra, esse ai de Deus, é um ai punitivo, é um ai que sofrerá dura pena. Deus se levanta e diz: ai destes homens que ficam acordados à noite, imaginando métodos traiçoeiros, desonestos, para alcançar seus fins egoístas. A primeira desgraça que está ocorrendo aqui é a maquinação do mal. E esse mal, ele é decorrente do egoísmo e por causa do poder. Eu quero chamar a sua atenção porque o poder precede o egoísmo. O poder precede um coração totalmente corrompido. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Ai desses homens, desses poderosos, que durante a noite eles ficam arquitetando um plano para destruir a vida de alguém. Ai daqueles que ficam durante a noite fazendo projetos de destruição. Ai destes homens que agem traiçoeiramente. E esse fato de esses homens agirem dessa maneira, Deus vai mostrar aqui. À luz da alva o praticam. Por que que eles praticam? Eles só não são traiçoeiros e desonestos, mas também à luz da alva eles praticam. Por quê? Porque o poder está em suas mãos. Uma grande verdade que nós temos que aprender aqui hoje, isso serve para a minha vida, para a sua vida, que há pessoas que quanto mais poder ela tem, mais egoísta. Há pessoas que não podem receber poder nas mãos. Há pessoas que, se você quiser conhecer essas pessoas, dê poder a elas, então você conhecerá quem são essas pessoas. Esse povo agora, com todo esse poder é um poder destruidor, porque esse poder subiu a mente desses homens, e eles, por causa desse poder, então eles maquinam mal, eles projetam mal durante a noite, eles são traiçoeiros, eles são desonestos, para que eles possam alcançar fins egoístas, para que eles possam alcançar projetos para eles mesmos, benefícios para eles mesmos. Então a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é para que o Senhor nos guarde do nosso egoísmo, porque egoísmo nunca foi bem visto diante do Senhor. Esta cidade que está crescendo, essa cidade que está enriquecendo, aonde o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico, os ricos então poderosos, eles estão então usando de maquinar o mal, usando esse poder que eles têm nas mãos e arquitetando um plano para arrebanhar, para tomar, para roubar aqueles mais pobres. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós recebemos algo na nossa mão, nós temos que tomar cuidado para isso não se tornar algo que para nós seja de grande poder, entre aspas falando, porque esses homens usam isso e projetam e maquinam. Então o primeiro ponto é: preciso guardar o meu coração do egoísmo, porque se eu não guardar o meu coração do egoísmo, eu usarei o poder que foi me dado
para usar, para me beneficiar para isso. E diante de Deus, aquilo que o Senhor nos dá, não é para nós usarmos para poder nos beneficiar a nós mesmos. Diante daquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, não é para nós usarmos, para maquinar ou sermos traiçoeiros porque temos algum poder na mão. Porque esses homens, quando amanhã desponta, eles põem seus esquemas em ação, porque eles têm poder nas mãos. E na linguagem deles, ao poderoso tudo é permitido. Na cabeça daqueles que têm poder, na mente daquele que tem poder, tudo lhe é permitido. Mas para que eles fazem isso? Por que eles entram nisso? Versículo 2: se cobiçam campos por causa do poder, se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem, não com uma delicadeza, não com pedindo licença, não. Eles fazem isso com muita violência. A um homem a sua casa, a uma pessoa a sua herança. O poder, esse poder egoísta, esse poder traiçoeiro, ele então faz com que, por causa da cobiça, tomem tudo. O poder egoísta torna a pessoa cobiçosa, torna uma pessoa violenta, porque é isso aqui que Deus está falando, ó. Vocês cobiçam os campos e por causa do poder vocês arrebatam os campos. Se vocês cobiçam casas, vocês a tomam. E assim vocês fazem com violência. Vocês fazem com violência a um homem a sua casa, a um homem a sua família, a um camponês. Ele está falando dos camponeses pobres que viviam da agricultura e que tinham um único pedacinho de terra. Vocês, por causa do poder que vocês têm na mão de vocês, vocês desejam alguma coisa, vocês querem alguma coisa, então vocês arrebatam, vocês tomam as casas, e assim vocês fazem com violência. Vocês não se preocupam com os filhos, com a esposa, vocês não se preocupam com ninguém, vocês são violentos e maus. O poder na mão de um homem, o poder na mão de uma pessoa sem a direção do Espírito Santo, sem a direção de Deus, é um homem destruidor, é um homem sem piedade, é um homem sem misericórdia, porque esse povo aqui conhece Deus. Esses homens que estão praticando esses atos violentos por causa da cobiça e do poder, são homens que conhecem Deus, são homens que sabem o que é adoração, mas eles, por causa da ganância, por causa do poder, então eles abusam do poder, e tudo aquilo que eles querem, eles tomam para si como ordem, tomam tudo que cobiçam, casas, campos, heranças. Nada reduz mais um povo à impotência do que deixar mais um povo à impotência, que deixar um povo simples sem lar e reduzi-los à servidão. Nada deixa a pessoa, nada reduz mais um povo à impotência do que deixar o povo simples sem lar e reduzi-lo à servidão. É reduzir alguém, é reduzir uma família. Por causa do poder e da ganância, é destruir uma família. Você acha que isso está longe de nós, irmãos? O que você acha? Vamos lá, o que você acha? Olha a importância que devemos dar quando Deus coloca algo na nossa mão. Deus pode levantar você aqui para fazer algum trabalho, mas não use esse trabalho, não use esse poder para pisar nas pessoas.
de uma forma errada. E vocês percebem que a ganância destrói pessoas, a ganância transforma homens ferozes e violentos, a ganância torna a pessoa sem piedade, a ganância torna uma pessoa sem misericórdia. Esses homens entravam nas casas, pai de família, os filhos, a esposa, e eles arrebatavam e tomavam posse. O que acontece hoje? O que as pessoas fazem hoje por causa do poder? Eles matam por causa do poder, eles destroem família por causa do poder. E às vezes esse poder egoísta e sem a direção de Deus adentra para dentro da igreja. Homens que têm poderes e cargos se acham um rei, então ele pode pisar em todos, então a palavra dele é lei. O que está acontecendo é o povo de Deus oprimindo o povo de Deus. Isso aqui não é de fora não, é o povo de Deus oprimindo o povo de Deus. É o povo de Deus que, por causa da ganância, eles usam então o poder para arrebanhar, para tomar, para deixar famílias reduzidas à impotência, a reduzi-los à servidão. Por causa do quê? Da ganância. Por causa do quê? Por causa do enriquecimento, do egoísmo. Então a grande verdade aqui é o egoísmo. A grande desgraça dos monopolizadores da terra era o egoísmo. E que o Senhor nos livra do egoísmo, irmãos. Que o Senhor nos livra de o poder subir na nossa cabeça. A gente vê líderes aí que olha para os membros como se fosse nada. Eu sou o poderoso, eu sou, vocês têm que me obedecerem, têm que comer na minha mão. Se eu disser para você que você é abençoado, você é. Se eu falar que você não é abençoado, você não é. A tua família tem que estar à minha disposição. Poder, egoísmo. Se você não fizer, eu te disciplino. Se você não fizer, não ler a cartilha, eu te expulso. Se você não falar a minha língua, eu te expulso. Se você for contra a minha lei, eu lhe expulso daqui. Poder totalmente endemoniado, totalmente possesso de poder egoísta. Sim. Humilhar de ninguém. Discórdia, demoníaca, que não é segundo Deus. Deus não aprova o soberbo, Deus abomina o soberbo. Por medo, são amedrontadas. Exatamente. Do pastor. E há membros, ovelhas, que ficam na igreja por medo. É porque eu sou ungido, uso o termo ungido. Esse termo ungido é nada a ver no Antigo Testamento. Você vai morrer porque eu sou ungido de Deus.
Exatamente, amaldiçoando. Até que nesse ponto, até celular na hora do culto, eu até concordei com ele. Nesse ponto eu vi isso daí. Tá certo mesmo. A gente tem que pôr aqui um negócio de celular, pá, proibido. Na hora do culto. Na hora do culto até que pelo menos uma coisa ele acertou, né? Nisso daí. Mas o que está acontecendo aqui é muito sério, porque eles entram nas casas. E os pobres camponeses não tinham o que fazer. Assim só as pessoas não têm o que fazer. Tem pessoas que estão sendo mortas na unha, porque não tem o que fazer. Mas ele diz, portanto, depois dele dizer, o Senhor dizer, ai daqueles, esse ai é um ai punitivo, viu? Deus está dizendo assim, viu? Vai ter resposta o que vocês estão fazendo, porque vocês estão abandonando, vocês estão deixando as famílias ao léu, vocês estão deixando as famílias na sarjeta. Você sabe alguém entrar dentro da sua casa e falar, sai daqui porque agora nos pertence isso, agora é nosso. Eles deixavam literalmente as pessoas na rua. E aquele pedacinho de terra que vocês ganharam é nosso também. O egoísta, ele não tem misericórdia de ninguém. Aquele que sobe o poder na cabeça, ele não tem compaixão de ninguém, de forma alguma. O nosso maior professor por excelência, que tinha no contexto lá dos evangelhos, tinha todo o poder para fulminar a hora que ele quisesse, ou milhares e milhares de anjos a chamar ao seu favor, não usurpou ser igual a Deus. Cristo não usou do poder. Cristo, que tinha todo o direito para usar de poder, Cristo não pisou em ninguém. Cristo não usou da sua autoridade para abusar de ninguém. Cristo não fez isso, mas esses homens fazem. Mas aí o Senhor vai dar uma resposta. Olha comigo, versículo 3: portanto assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. O que ele está dizendo? Que o Senhor recompensará esses opressores de acordo com seus feitos. Ei, vocês, família, que estão fazendo isso, estão tomando, arrebatando essas casas, deixando a família ao desprezo, ao relento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu vou recompensar vocês de acordo com os feitos de vocês. Aí tem aquele que vive só na mensagem de rosa, né? Deus é amor, esquece do espinho também, né? Aí Deus vai dizer, viu, vocês famílias ricas da sociedade, é igualzinho hoje, vocês ricos da sociedade, vocês que estão tomando posse das casas e das terras, essa forma que vocês estão agindo com os desfavorecidos, com os pobres, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu vou recompensar vocês da mesma forma que vocês estão fazendo. Isso é duro que Deus está dizendo, porque em vez de andarem por aí com as cabeças orgulhosamente erguidas, em vez de vocês ficarem batendo no peito, está vendo como nós somos, está vendo como nós temos poder, como nós somos poderosos, em vez de vocês ficarem aí com o coração altivo, é isso que Deus está dizendo, em vez de vocês ficarem com o nariz empinado, achando que é o bambambam da cocada preta, eu vou dizer o que eu vou fazer para vocês: vocês serão levados para o cativeiro com os pescoços amarrados. A desgraça do soberbo é que será levado para o cativo e com o pescoço amarrado, preso. Deus está avisando,
pode andar de nariz empinado, achando que vocês têm poder. Façam isso. Eu vou recompensar vocês, eu vou devolver a vocês. Só que tem uma coisa: eu vou tirar vocês do meio desse povo aqui, e vou aprisionar vocês, e vou amarrar o pescoço de vocês. Vocês se tornarão escravos. Vocês perderão essa autoridade e poder, e perderão a liberdade de ir e vir. Vocês se tornarão escravos. Semana passada, né, dona Esther? Eu disse: você acha porque você é eleito que Deus não vai lhe punir? Olha o que Deus está avisando aqui, esse povo que está pecando, é a desgraça dos monopolizadores da terra. Deus está mostrando a desgraça deles agora, viu? Vocês são meu povo, só que tem uma coisa: com a mesma medida, lembra lá das bem-aventuranças? Com a mesma medida que você mediu os seus irmãos, vocês também serão medidos. E agora? E se o Senhor vem falar uma palavra dessa? Semana passada, não é porque você é eleito que Deus não vai lhe punir por causa do teu pecado. A consequência virá, e essa consequência virá para aqueles que de muitas vezes foi repreendido e endureceu a serviço, vai sofrer dura pena. Aquele que muitas das vezes é repreendido e não ouve, endurece a serviço, endurece a serviço. Endurecer a serviço é não abaixar a guarda, é não abaixar a cabeça, se inclinar e dizer é verdade, é não abaixar a cabeça para dizer é verdade, eu estou errado, eu preciso me curvar, eu preciso me humilhar, eu estou errado. Não, aquele que endurece muitas vezes esse serviço, ele sofrerá dura pena. Aqui o que vai acontecer aqui é uma dura pena. O que você imagina? Como que você imagina estar com o pescoço amarrado? Tinha toda a liberdade para fazer o bem, tinha toda a liberdade para ter compaixão, misericórdia, ajudar os mais pobres, com o enriquecimento que Deus deu, mas não, preferiu engrandecer no poder. Deus fala: vocês acham que vocês vão ficar meneando a cabeça e batendo no peito na praça, que vocês são poderosos? Não, pois eu vou devolver a vocês tudo que vocês fizeram, e tem mais, eu vou prender vocês, eu vou amarrar o pescoço de vocês e levar vocês para o cativeiro. O egoísta dura pouco e a pena dele é dura. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, nessa noite do egoísmo. Que o Senhor guarde o nosso coração da altivez. Que o Senhor proteja, como Davi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque primeiro no capítulo 1 o povo está pecando contra a santidade de Deus, o homem. Agora aqui no capítulo 2 o povo está pecando contra o povo, contra o próximo. E Deus diz: eu vou punir. O que você imagina, irmão? Imagine você com o pescoço amarrado que nem um bicho, animal, ir para o cativeiro, ficar aprisionado lá, comer a hora que te derem, beber a hora que te derem, e você está lá e lembrando: meu Deus, eu tinha toda a oportunidade do mundo para externar, para viver a misericórdia de Deus e alcançar as pessoas com a misericórdia de Deus na minha vida, e eu não fiz, eu endureci a servir, eu não me curvei diante da vontade de Deus. O egoísmo torna a pessoa altiva de coração, não preciso de Deus. Ou seja, o egoísmo deixa a pessoa louca. Não tem Deus, Deus não fará nada. E vocês vão ver que eles ficaram loucos por causa do poder. O que vocês acham? Imagine você. Olha a desgraça que está acontecendo aqui. É Deus falando isso. E isso acontece com muitos. Como a Aline disse, colocou bem. Só que Deus dá um basta ali. Espera aí.
com a mesma medida, a mesma forma que vocês estão fazendo, eu vou fazer com vocês. Só que com Deus é pior. Do homem há a possibilidade de fugir, mas de Deus ninguém foge. Eu posso até conseguir fugir, como aquele filme a Fuga de Alcatraz, ou a prisão lá na ilha, que os caras arquitetam um plano e a prisão é no meio da ilha, o mar, mas eles conseguem ainda fugirem. Mas com Deus não tem essa oportunidade não. Com Deus não há essa possibilidade. Agora Deus está dizendo, agora é comigo, não vou só amarrar o pescoço de vocês, vou devolver tudo que vocês fizeram, como eu vou prender vocês no cativeiro. Eu vou amarrar o pescoço de vocês. Naquele dia, olha comigo versículo 4, naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Naquele dia, alguns pranteadores lamentarão amargamente a ruína, ou seja, literalmente lamentarão a lamentação de uma lamentação. Eles vão se lamentar muito quando eles verem os seus campos sendo divididos entre os inimigos. Deus vai tirar a posse deles, Deus vai tirar tudo que eles têm e vai dar para os inimigos deles. O que você imagina com isso aqui, irmão? Imagine comigo isso. Imagine isso comigo. Deus vai tirar toda a posse e vai dar para aqueles que eles arrebataram? Não, vai dar para os inimigos deles. Deus vai dar para os inimigos. Quando eles virem os campos divididos, se lamentarão muito. Por isso não haverá prosperidade nem terras, e para essa rica gente inescrupulosa não haverá também nenhuma parte na herança do Senhor. Olha como que o poder e o egoísmo destrói a vida de alguém. Deus está dizendo, olha, para vocês que fizeram isso, não haverá prosperidade para vocês. Deus está falando com o povo dele, com esse povo. Não haverá prosperidade para vocês, não haverá terra para vocês. E para essa rica gente inescrupulosa, não haverá também nenhuma parte na herança do Senhor. Vocês não terão parte na minha herança. Vocês não terão parte nenhuma na minha herança. Além de eu deixar vocês sem nada, além de eu levar para os inimigos, e além de eu deixar vocês prisioneiros, vocês não terão nada, e além do mais, que é o pior, vocês não terão parte na minha herança, diz o Senhor. Por quê? Porquanto não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não, vocês não terão. Então, meus irmãos, dentro da desgraça dos monopolizadores da terra, que são esses ricos, o povo de Deus, Deus está dizendo então, dentro dessa parte, desses 5 versículos, que Ele então vai devolver, guarde isso comigo, Ele vai devolver o mal que eles fizeram. Deus irá tirar tudo que eles têm e dará aos inimigos deles tudo que eles têm. Deus amarrará uma corda, uma palavra figurativa, amarrará uma corda no pescoço deles e tornarão eles escravos.
E Deus não permitirá que eles sejam prósperos, que eles tenham terras e que eles não vão fazer parte na herança do Senhor. Essa é a desgraça desses ricos. Essa é a desgraça desse povo por causa do quê? Por causa do egoísmo e do poder. Egoísmo e poder destrói o ser humano e traz desgraça para si. Agora você imagine a consequência que esses homens trouxeram para suas famílias também, porque as suas famílias sofrem com isso. E provavelmente as famílias já estavam totalmente inteiradas no egoísmo. Então, a primeira coisa dentro do capítulo 2 é a desgraça desses homens ricos, dos monopolizadores das terras. A segunda coisa que eu quero falar com vocês está dentro do versículo 6 ao versículo 13, que é a falsa pregação dos profetas mentirosos. Depois de Deus dar um recado, depois de Deus dizer o que vai fazer e qual é o fim desses homens, agora nós vamos ver a questão da falsa pregação dos profetas mentirosos, que está aí, nós vamos falar entre o versículo 6 ao 13. O versículo 6 eles diz: não babujeis, não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Aqui é o profeta que ouviu o anunciado de Deus, da boca do profeta Miqueias, e um desses profetas mentirosos está dizendo assim: que é isso? Não leva em consideração isso não, imagina, isso não vai acontecer, essa desgraça não cairá sobre nós não, que imagina. Não é assim que as pessoas falam? Quando está ouvindo a palavra do Senhor, vai acontecer nada, ele está falando que é pecado, mas Deus não vai fazer isso não vai, são os profetas mentirosos. E aí ele diz que esses profetas então agora mentirosos, esses profetas estão se esforçando para interromper a pregação do verdadeiro profeta. O que esse profeta vai fazer aqui agora, essa palavra dele, não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, eles estão se esforçando para interromper a pregação do verdadeiro profeta. A palavra de Deus está sendo pregada, aí tem os falsos, preste atenção, e o falso vai seminar no meio do povo de Deus. Que é isso? Você acha que o evangelista Cristo está falando ali? Você acha que vai acontecer? Que é isso, irmão? Para com isso. A gente conhece esse Deus. Não escuta o que o irmão Cristo está dizendo lá no púlpito não, o ensinamento que ele está falando não, que Deus vai julgar, que Deus vai fazer. É o falso profeta, é o falso irmão, o falso espírito contendeiro que se esforça para ir contra o mandamento de Deus. Os falsos que estão no meio do povo de Deus, então eles vão se esforçar para desfazer a verdade anunciada. Cuidado, irmão, não dê ouvido para os falsos, não dê ouvido para os contraditórios, não dê ouvido para os contendeiros, não dê ouvidos para os fofoqueiros, não dê ouvidos para aqueles que não estão na direção de Deus. Tome cuidado, porque Ele está no meio de vocês. Tome cuidado, porque enquanto tiver ouvido vai ter fofoqueiro, enquanto tiver ouvido vai ter mentiroso, enquanto tiver ouvido vai ter os falsos. Tomem cuidado, porque o que esses falsos profetas estão fazendo é se esforçando para aplacar ou para apagar a verdadeira profecia do profeta. Não babujeis tais coisas. Então os líderes corruptos, usando os falsos profetas que atendem ao seu gosto, os líderes corruptos que vão usar esses profetas para atender o seu gosto, o seu egoísmo, então tentarão impedir o verdadeiro profeta em sua pregação. Eles tentarão impedir o verdadeiro profeta em sua pregação.
Meu irmão, guarde bem isso que eu estou dizendo para vocês. Os falsos estão aí tentando impedir aqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho, aqueles que têm compromisso com o Evangelho de Deus. Os falsos estão aí para tentar desvirtuar a sua cabeça e a sua mente. Toma cuidado, porque esses líderes, eles estavam usando esses falsos profetas para satisfazer o seu próprio egoísmo. Então, quando Miqueias anuncia essa condenação, os líderes, os ricos, então logo tomam esse falso profeta. Ei, vai lá e diz para esse povo aí que não vai acontecer nada dessa desgraça contra nós, não. Você tem que falar isso para eles, apesar de nós estar roubando eles, arrebatando todas as posses deles. Vai lá e profetiza outra coisa, profetiza contra aquilo que ele está falando. Olha a sagacidade, a sutileza dos líderes, dos poderosos e gananciosos. Profetizar foi usado com um sentido duplo, ou seja, pregar pelos profetas verdadeiros e falar bobagem pelos profetas falsos. Há dois meios de profetizar: uma profecia verdadeira e uma profecia pelos profetas falsos. Aqui os ricos estão falando: olha, vai lá e profetiza falsamente, diga para eles que não vai acontecer. Não vai acontecer não, que essa desgraça que acabou de ser anunciada não acontecerá conosco. Segundo, que ele vai dizer agora, tais coisas anunciadas, versículo 7, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Olha a prepotência desses homens. Eles estão dizendo assim, viu? Fala para esse povo que essa pregação aí, ela é falsa, do Miqueias. Essa pregação é falsa, que o Espírito de Jeová está em dificuldade. Eles estão dizendo, olha o que eles estão dizendo. O Espírito, diga a esse povo aí que o Espírito do Senhor está em dificuldade, está confuso. Olha a prepotência desses homens, que o Espírito de Jeová está em dificuldade. Quando ele está dizendo está irritado o Espírito do Senhor, ele está dizendo o Espírito de Jeová está em dificuldade, ele não sabe o que ele está fazendo não. Irmão, olha o que esses homens são capazes de dizer. Quem é que já ouviu da boca de crente aí dizer assim, que nada, né? Deus é amor. Deus não vai fazer nada não. Olha aqui, quantas multidões e multidões você vai ver indo atrás desses falsos profetas para ouvir o que eles querem ouvir, líderes buscando esses falsos profetas e até exportando o falso profeta para dizer o que ele quer ouvir. É semelhante para vocês? O que vocês acham disso aqui? Deles dizer, não, Jeová está em dificuldade nos seus pensamentos, Jeová não sabe o que está dizendo. É isso que eles estão falando. O que você tem a dizer, irmão? Vamos lá, fala aí alguma coisa. É terrível, não é? Será que tem pessoas que agem assim também? Profetas que dizem assim, que é isso, irmão? Eu sou ungido de Deus, Deus não sabe o que está falando. Vocês não fiquem aí não pensando, viu? Fica aí, cuidado com o fato. Não fica pensando aí não que vai acontecer as coisas, que não vai acontecer nada não. É crente que duvida do poder de Deus, crente que duvida do poder de Deus, Deus agirá com justiça. E quando é que a pessoa fica duvidando? É quando ela não dá meia volta e muda de vida, muda de atitude, muda de pensamento, não abandona a soberba, a arrogância, o poder, o egoísmo. Ela não abandona, ela não se curva. Então Deus vai dizer. Sim. Que Deus é amor, que Deus vai abençoar ele no pecado.
Entenda o que esses homens estão realizando, todo tipo de desgraça eles estão causando na vida do povo de Deus. E continuam. Eles têm a petulância de pegar falsos profetas para profetizar para o povo, para dizer, para esse povo que recebeu a profecia, a condenação, para dizer, viu, diga para eles ficar tranquilo que Deus vai fazer isso, não, que Deus está em confusão, Ele está em dificuldade. Irmão. A palavra aqui, irritado, no seu original, quer dizer que Deus está impaciente. A palavra no seu original, irritado, quer dizer que Deus está impaciente. Ei, não se preocupa não, Deus está impaciente. Não, Deus está sem paciência. Ele está em dificuldade de falar as coisas. Não é isso não. Eu estou fazendo você pensar nisso aqui. Você tem que ler isso aqui. Parece que é mentira, né? Mas eles estão falando isso aqui. O Espírito do Senhor são estas suas obras. Os opressores não podem atribuir as calamidades a um Deus que está acostumado apenas a punir. Não. Aí subentende que é o próprio Deus que vai responder aqui. Olha comigo o versículo 7. Ele vai dizer, depois que ele diz, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor, são essas suas obras. Subentende que é o próprio Deus que dá a resposta aqui. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas os que não andam retamente, a palavra de Deus tem outro rumo, outra direção. Para os justos, as suas palavras são boas. Para aqueles que andam em iniquidade, as suas palavras serão más. Porque eles dizem, estamos desolados. Por que é que Deus está fazendo isso conosco? Ainda pergunta ainda. Por que é que Deus está fazendo isso conosco? Mas ele diz, versículo 8: andai, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa. Mas há pouco, preste atenção aqui, mas há pouco se levantou o meu povo. Ele está falando do povo dele. Se levantou como? Como amigo de Deus? Não, como inimigo. Então Moisés, eu sou eleito de Deus, eu faço o que eu quiser, porque afinal de contas, não. Deus está dizendo assim, vocês se tornaram meu inimigo, meu povo se tornou meu inimigo. Irmão, do próprio povo dele, Jacó, vocês se tornaram meu inimigo. Então eu quero demonstrar para vocês aqui que você podemos nos tornar inimigo de Deus. Eu e você podemos nos tornar inimigos de Deus. Olha o que Deus vai dizer, preste atenção. Por que vocês se tornaram inimigos meus? Ele vai dizer o porquê. Além da roupa, além de vocês tirarem a roupa desse povo, do meu povo, roubais também a capa, aqueles que passam seguros por vocês, aqueles que caminham diante de vocês. Vocês, além de arrancar a roupa dessa gente, vocês ainda arrebatam as capas daqueles que passam diante de vocês, sem pensar em guerra. Aqueles que não querem briga com vocês, aqueles que querem só paz, aquele que quer estar de bem com você, aqueles que não querem guerra, não querem confusão, mas mesmo assim vocês arrumam confusão, vocês tomam a capa, vocês tomam tudo deles, sem pensar que eles não querem guerra. A insegurança dos cidadãos deve-se ao governo dos opressores.
Em vez deles viverem de maneira justa, o povo de Jeová está se rebelando contra os seus inimigos. Eles expoliam as sociedades desavisadas e desamparadas, não apenas lhe roubando as vestes e expulsando mulheres e crianças frauduladamente de seus lares, mas também roubando as crianças que logo serão levadas para o cativeiro. Vocês roubam a capa de quem não quer guerra com vocês, de quem não está buscando briga com vocês, sem pensar em guerra. Vocês lançais, versículo 9, lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido. Vocês tiram as mulheres do seu lar querido, vocês tiram elas do seu convívio familiar, vocês arrebatam elas, vocês tiram elas, vocês se tornaram meus inimigos. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é o lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. A acusação do profeta é severa. Se uma pessoa viesse pregando-lhe o favor do vinho e da bebida forte, esses opressores seriam bastante desprezíveis para fazerem dela o seu profeta. Ele diz: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta desse povo. Se vocês estão aceitando, então esse será o profeta de vocês. Esta acusação do profeta Miqueias, se viesse um profeta pregando-lhes a favor do vinho e da bebida forte, esses opressores seriam bastante desprezíveis para fazerem dela o seu profeta. E ele vai dizer no versículo 12, olha comigo: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Poloeis todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. O que abre caminho, ou no hebraico quer dizer literalmente o quebrador de caminho, que se refere ao carneiro que dirige o rebanho, rompendo caminhos novos. Profeticamente podemos ver uma alusão aqui a Jesus, o bom pastor, vindo adiante dos fiéis para romper novos caminhos de vitória, de fé, de amor, de salvação, atravessando os obstáculos até chegar aos céus. Por isso ele diz que não é aqui o lugar de descanso. Deus tratará com essa gente, Deus tratará com esse povo, esse falso profeta. Irmão, o que esses falsos profetas fazem hoje? O que essa liderança que usa poder, egoísmo, o que eles fazem? Estão destruindo famílias. Tem família que entregou a sua casa, porque o falso profeta disse: Deus mandou você dar. Tem casamentos acabando, não faz muito tempo atrás, se não me falha a memória, no ano passado, a mulher que pegou toda a economia do marido escondido, que o marido estava fazendo poupança, entregou na igreja,
toda uma construção da vida desse homem para construir algo novo para a família. Ela pega tudo isso e dá na igreja, porque os líderes gananciosos, poderosos, disseram que Deus mandou dar e tinha que dar. O nome de Deus sendo envergonhado, dando polícia, dando cadeia, tendo justiça no meio, por causa de poder, por causa de egoísmo. E aí ele vai fazer a denúncia. Nós falamos sobre a desgraça dos poderosos, dos líderes monopolizadores da terra. Falamos sobre a falsa pregação dos falsos profetas mentirosos. E agora, para nós estamos concluindo sobre a denúncia dos líderes do povo. Olha o que ele diz. A resposta de Miqueias agora para os falsos profetas opressores. Olha comigo no capítulo 3. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, porque o assunto continua. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Meu irmão, olha que Miqueias está denunciando. Miqueias chama a atenção dos governantes de ambas as nações a que ouçam com entendimento a disposição. Primeiramente, atentando os líderes políticos, ele pergunta se não é da obrigação deles conhecer a justiça por experiência. A pergunta implica em resposta afirmativa. Ele aponta a descrição do caráter perverso dos opressores. Em vez de conhecer a justiça, são aborrecedores, habituais do bem e amantes do mal. Tratam os pobres como os canibais, fazem vítimas em suas festas. É isso que ele está dizendo. Vocês não têm misericórdia, vocês arrancam os ossos. Olha que palavra forte. Vocês raspam os ossos, vocês moem os ossos, vocês não têm piedade, colocam a carne no meio de um caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Deus punirá. Ele está dizendo que então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Vocês que não têm piedade, vocês que aborreceis o bem e amais o mal, e dessas pessoas vocês arrancam pele, carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então vocês chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a face, naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras. Aqui, Jeová se recusa a ouvir as suas orações. Então Jeová se recusará de ouvir as orações. Aquele que se torna inimigo de Deus e pratica toda a perversidade, toda a injustiça, aqueles que maquinam mal durante a noite para destruir famílias, casas, arrebatar. Deus está dizendo: vocês são meus inimigos, e quando vocês se levantarem para orar a mim, eu não ouvirei a oração de vocês. Aquele que é inimigo de Deus, Deus não ouve a oração. Isso é muito duro. Isso é quando o juízo de Deus sobrevier e eles invocarão repetidamente, mas Jeová não lhe responderá.
Ele esconderá a sua face deles, porque esses líderes preferem fazer o mal e são culpados por isso. Jeová não pode deixar de esconder a sua face deles e deixar que a justiça siga o seu curso. Que nós vamos parar até aqui. Na próxima semana nós damos continuidade.